Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, a polícia descobriu um esquema de falsificação e venda ilegal de rodas de carros de luxo. Esses produtos eram vendidos muito abaixo do preço dos originais. Abasteciam um mercado clandestino de peças automotivas. A transportadora na Zona Leste era alvo de uma investigação por suspeita de desvio de produtos de clientes. Mas a polícia descobriu outro crime. Mais de 160 rodas, réplicas das usadas em carros de luxo. 2 responsáveis pelo galpão foram presos em flagrante por associação criminosa e sonegação fiscal. Os 2 funcionários, quando foi solicitado que apresentassem as notas fiscais, apresentaram notas fiscais com quantidades muito menores do que realmente havia de produto naquele local. As rodas falsificadas seriam vendidas por menos da metade do preço das originais, segundo a polícia. Mas quem busca uma vantagem ao pagar menos pode se expor a um grande risco com produtos que afetam a segurança do veículo. O risco é muito grande de que ela apresente algum tipo de falha. Além de produtos falsificados, o mercado paralelo de peças automotivas também é abastecido por furtos de veículos. Esse circuito mostra o momento em que assaltantes se aproximam de 2 carros estacionados na Zona Oeste. Em poucos minutos, conseguem ligar os automóveis e fugir. Eles já tinham cometido outro furto minutos antes. Segundo a polícia, os veículos são levados a desmanches clandestinos, onde são desmontados. Neste local, foram encontradas centenas de peças furtadas. 2 pessoas foram presas. Essas peças são distribuídas a comércios legalizados, comércios de peças usadas que são legalizados, são devidamente cadastrados e eles vendem aquelas peças. Só existe o furto e o roubo de veículo porque tem o mercado que demanda pelas peças usadas. Terroristas do Hamas devolvem corpo que não era de refém israelense. Representantes de Brasil e Estados Unidos negociam amanhã o tarifaço. Governo busca empréstimos com bancos para cobrir rombo no Caixa dos Correios. Polícia prende mais um suspeito pela morte do delegado Rui Ferraz Fontes. No Paraná, mulher salva mãe e criança de incêndio em prédio. E no Brasileirão, Botafogo e Flamengo entram em campo daqui a pouco, com transmissão da Record, R7 Record Plus. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. No dia em que a execução do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, completa um mês, a polícia ainda não apontou a motivação do crime. Hoje, mais um suspeito de participar do assassinato foi preso. Danilo Pereira Pena, de 36 anos, conhecido como matemático, chegou no fim da manhã ao Departamento de Homicídios no centro de São Paulo. A defesa dele não foi localizada. Segundo a polícia, Danilo teria dado a ordem para Luiz Batista, o Fofão, levar Rafael Simões, o Jaguar, da Baixada Santista para a capital. Jaguar é apontado como um dos atiradores. Os advogados negam qualquer envolvimento dele no crime. Outras 5 pessoas estão presas. Um suspeito foi morto no Paraná em confronto com a polícia. 2 homens são considerados foragidos. A defesa de um deles afirma que Flávio Ferreira de Souza estava na capital no momento da execução. A polícia ainda tenta identificar os mandantes do crime. De acordo com a investigação, parte dos presos tem envolvimento com o PCC. A principal hipótese é que a execução pode ter sido praticada por causa de licitações da prefeitura onde o delegado trabalhava. Rui Ferraz Fontes tinha 64 anos e era secretário de administração de Praia Grande, na Baixada Santista, desde 2023. Como delegado, foi responsável por mapear e indiciar a cúpula da facção paulista. Ele foi executado há um mês no litoral sul de São Paulo. 7 pessoas foram presas, suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha que fabricava fuzis no interior de São Paulo e depois enviava esse armamento para as comunidades no Rio de Janeiro.
Os agentes federais apreenderam mais de R$150 mil em espécie em um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, zona sudoeste da cidade. 7 pessoas foram presas, acusadas de integrarem uma organização criminosa que produz e vende fuzis para facções. A investigação é um desdobramento de uma operação que aconteceu há 2 anos. Na época, Silas Diniz, apontado como chefe da quadrilha, foi detido em uma mansão no Rio e condenado a 12 anos de prisão. Segundo a Polícia Federal, ao conseguir o benefício da prisão domiciliar, Silas seguiu à frente do esquema e transferiu a montagem e o comércio dos fuzis para uma fábrica no interior de São Paulo. Parte do armamento tinha como destino 2 das maiores comunidades do Rio, o Complexo do Alemão e a Rocinha. A fábrica, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, funcionava sob a fachada de uma empresa de peças aeronáuticas. O local tinha capacidade para produzir 3.500 fuzis por ano. Os componentes eram importados dos Estados Unidos e da China. A operação de hoje aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas Gerais. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de R$40 milhões em bens e valores dos investigados. Eles vão responder por organização criminosa, tráfico internacional de armas e comércio ilegal de armamento de uso restrito. Um jovem de 23 anos foi agredido por policiais militares em Minas Gerais. A surra foi tanta que esse rapaz precisou ficar 2 dias internado. A PM vai investigar o caso. Um morador flagrou as agressões. O jovem é derrubado. Em seguida, atingido por uma sequência de chutes e socos. Pelo menos 5 policiais militares aparecem nas imagens. A cena revoltou os parentes. O que eles fizeram não é justo, não é certo. Não teve abordagem. Eles só chegaram chutando. Só chutando e pisando na cabeça dele. Tudo aconteceu nesta praça, em Belo Horizonte, depois de um festival de pipas. Familiares do jovem, de 23 anos, disseram que ele trabalha como jardineiro e não tem envolvimento com criminosos. A Polícia Militar não quis gravar a entrevista. Em nota, disse que as imagens vão ser analisadas internamente para que os fatos sejam devidamente esclarecidos. O jovem não foi preso e, por causa dos ferimentos, precisou ser levado para o hospital e só recebeu alta 2 dias depois. E eu quero que a Corregedoria corre atrás disso. Eu vou atrás. Não vou medir consequências, porque eles não mediram consequências para bater nele. O motociclista que atropelou a triatleta Luísa Batista 2 anos atrás começou a ser julgado hoje no Fórum Criminal de São Carlos, no interior de São Paulo. A movimentação em frente ao fórum começou logo cedo. Na chegada, a triatleta não escondeu a ansiedade. Acho que o resultado final foge um pouco do meu controle, né? Mas eu tenho certeza que eu passei a acreditar muito mais nas pessoas. Existem muito mais pessoas boas do que ruins no mundo. E eu tenho certeza que o júri popular vai estar a meu favor. Naim José Salles é réu por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Em dezembro de 2023, o motociclista atropelou a triatleta durante um treino em São Carlos. Ele não tinha habilitação, fugiu sem prestar socorro depois de ter saído de uma festa. Hoje, na porta do fórum, o réu preferiu ficar em silêncio. O advogado dele diz que foi um acidente. Vamos trabalhar, então, a culpa, que é a questão da responsabilidade objetiva. Lesão corporal decorrente de acidente de trânsito por conta de culpa e não de dolo. Segundo especialistas, esse julgamento em júri popular pode servir de precedente para outros casos semelhantes. Até agora, a medida é considerada rara em crimes de trânsito. Quando a justiça entende que o motorista agiu com dolo, ou seja, assumiu o risco de matar, a pena pode chegar a 30 anos de prisão. Nos casos comuns de crime de trânsito, a punição é bem mais branda, de 2 a 5 anos. O promotor e o juiz entenderam que aquela pessoa embriagada ou com privação de sono, em excesso de velocidade, sem habilitação, agiu mais do que com culpa, mais do que com imprudência, agiu com o chamado dolo eventual. Ainda tem sido uma luta constante, mas se tudo der certo, hoje é o início de um ponto final.
O grupo terrorista Hamas entregou hoje mais 2 corpos de reféns. Apesar de faltarem vários outros, eles afirmam que são os últimos que conseguiram recuperar. Em Israel, centenas de pessoas foram às ruas para se despedir de um dos sequestrados em 7 de outubro. A família de Guy e Luz esperou por esse momento por 2 anos. O engenheiro de som levou 2 tiros no festival de música atacado pelos terroristas em 7 de outubro de 2023. Ele foi levado para a faixa de Gaza, mas não resistiu. Hoje, o cortejo dele reuniu centenas de pessoas. Uma despedida que muitas famílias israelenses ainda esperam fazer. A devolução dos corpos dos reféns mortos se arrasta além do previsto e gera preocupação com o futuro do acordo. Para esta israelense, o país só vai encerrar o luto coletivo quando todos os corpos de reféns forem devolvidos. Mais 2 caixões foram entregues hoje. O grupo terrorista Hamas afirmou que foram os últimos que conseguiu encontrar. Dos 28 corpos que estavam em Gaza, 10 retornaram a Israel, mas um deles não era dos reféns. Na faixa de Gaza, terroristas publicaram um vídeo de uma execução pública de suspeitos de colaborar com Israel. A reabertura da passagem de Rafah para a entrada de mais ajuda humanitária foi adiada para amanhã. O governo americano autorizou a CIA, a agência de inteligência do país, a realizar ações secretas na Venezuela. A operação foi revelada pelo jornal The New York Times e envolve atividades na região do Caribe, incluindo ataques a embarcações suspeitas de tráfico de drogas. O Pentágono também prepara novas ofensivas. Em uma coletiva aqui na Casa Branca, o presidente Trump confirmou que autorizou a CIA a entrar na Venezuela para combater o tráfico de drogas. Numa referência à imigração ilegal, o republicano disse que o governo do presidente Nicolás Maduro teria esvaziado suas prisões para os Estados Unidos. Certamente estamos considerando ataques em terra agora, porque temos o mar muito bem controlado, disse. Durante a coletiva, Trump foi questionado se a CIA teria autorização para eliminar Nicolás Maduro. O presidente americano não respondeu. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também não comentou as declarações de Donald Trump. Cartéis de drogas mexicanos oferecem recompensa pela morte de agentes de combate à imigração ilegal nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça revelou que há informações seguras sobre as ameaças e que a vida dos agentes está em risco. Chefes de cartéis oferecem recompensas de até $50 mil, o equivalente a mais de R$270 mil por informações, sequestros e até mesmo pelo assassinato de agentes envolvidos nas operações contra a imigração ilegal. Essas redes criminosas fazem uma campanha de terror contra homens e mulheres que protegem nossas fronteiras e comunidades, disse a secretária de Segurança Interna, Christine Owen. O objetivo dos cartéis é dificultar as ações do governo para combater o tráfico internacional de drogas. O sul do Brasil volta a entrar na rota dos temporais. Hora de saber como fica a previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. Oi, Mariana. Olha, o alerta é de chuva forte para o interior da região. Boa noite a você, Edu, boa noite. E uma boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã, a circulação de ventos vai provocar temporais entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, com chance de granizo e fortes rajadas de vento. Em Porto Alegre, tempestades a qualquer hora, máxima de 28 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens, com chuva isolada à noite, faz até 29. Em Boa Vista, 33 graus, com chuva isolada à tarde. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre o Espírito Santo e Minas Gerais. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no norte e em parte do centro-oeste. Nesta quinta, a combinação de calor e umidade espalha chuva do Amazonas até Goiás e em Mato Grosso do Sul. Entre São Paulo e sul de Minas Gerais, pancadas isoladas. No litoral do Nordeste, os ventos do mar provocam chuva fraca entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Em Curitiba, faz até 26 graus à tarde. Em Belo Horizonte e em Natal, 29. 36 em Cuiabá e 33 em Belém. Tempo Delivery. O Gilberto é de Iranduba, Amazonas. Boa noite, Gilberto.
Os próximos dias serão de sol entre poucas nuvens, com temperaturas entre os 31 e 33 graus. O José é de Itajaí, Santa Catarina. Oi, José. Quinta ensolarada com 24 graus. Na sexta, chove a partir da tarde e no sábado, chuva a qualquer hora. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lid. Você vai ver ainda hoje os detalhes do resgate dramático de uma mulher e uma criança de um prédio em chamas, no Paraná. E já no próximo bloco, as últimas informações sobre o clássico entre Botafogo e Flamengo. Começa daqui a pouco, 7h30 da noite. Na disputa por uma vaga na Libertadores, o Botafogo tenta atrapalhar o rival Flamengo, que disputa o título brasileiro. Estamos de volta para você saber que o Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Essa investigação aponta gastos ilegais feitos com o cartão corporativo do clube. A denúncia inclui os crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário. Segundo o Ministério Público, as despesas irregulares entre 2018 e 2021 somam R$ 480 mil. Andrés já pediu afastamento do Conselho Deliberativo do clube. Em nota, o Corinthians afirmou que está à disposição do Ministério Público e já afastou, inclusive, um superintendente financeiro, também investigado no caso. A defesa de André Sanches diz que ele é inocente, vê excesso de acusação e que isso será comprovado ao longo do processo. E logo mais, depois do Jornal da Record, tem Botafogo e Flamengo pelo Brasileirão. Bruno Lohance já está lá no estádio, Newton Santos, no Rio de Janeiro. Boa noite, Bruno. Botafogo distante da disputa pelo título, mas pode atrapalhar a vida do Flamengo, né? Pois é, Mariana, boa noite a você, ao Edu e a todos que acompanham o Jornal da Record. E esse é um dos objetivos do Botafogo nessa noite aqui no Newton Santos. Primeiro, voltar à disputa por uma vaga na Libertadores da América. O time é o atual campeão e também atual campeão brasileiro. Mas também quer atrapalhar, então, o rival Flamengo, já que o time rubro-negro está na segunda posição no campeonato. Hoje está a 3 pontos do líder Palmeiras. Vamos girar a informação aqui no Newton Santos. É hora de sabermos tudo das equipes, começando pelo time da casa. Quem conta tudo do Botafogo é Bruno Piscinato. Oi, Bruno, boa noite. Olha, como você falou, né, o Botafogo, atual campeão brasileiro, quer a briga pelo G4, a vaga direta para a Libertadores, quer também vencer o Flamengo pela primeira vez no ano. Até aqui foram 3 jogos, com 2 vitórias do rubro-negro e um empate. E para isso, o Botafogo tem a volta de Cuiabano, jogador importante que estava suspenso na partida contra o Inter e agora está à disposição. Já na lateral direita, Vitinho, que foi convocado pela seleção brasileira, não voltou a tempo de Tóquio, no Japão, e esse desfalque do David Ancelotti, técnico do Botafogo, ele vai ter que pôr na conta do papai, o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. O Botafogo aposta também na força de sua casa. Aqui no Newton Santos, aqui no seu estádio, em todo o Brasileirão, perdeu apenas 2 vezes, sendo a última há quase 2 meses. Bruno. Uma invencibilidade importante dentro do seu estádio que vai ser colocada em xeque logo mais. Vamos saber então do outro lado. Afinal de contas, o Flamengo não vence há 2 rodadas e exatamente por isso perdeu a liderança. Hoje é o segundo na tabela de classificação, como eu disse, 3 pontos atrás do líder Palmeiras. Quem nos conta tudo sobre o rubro-negro é Duda Gonçalves. Oi, Bruno, boa noite para você. O Flamengo entra em campo pressionado depois de perder a ponta do Brasileirão para o Palmeiras. O time vem de um empate e uma derrota na competição. Por isso, o técnico Felipe Luiz manda a campo o que tem de melhor para buscar a vitória. O Flamengo vai a campo escalado com Rossi no gol. Tem Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na defesa. No meio-campo, Jorginho, Everton Araújo e Arrascaeta. E no ataque, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. É o rubro-negro aqui no Newton Santos. Bruno. Flamengo muito forte, então caçando o Palmeiras, o Botafogo em busca desse retorno a uma luta por uma vaga na Libertadores da América na próxima temporada. Ingredientes mais do que especiais. Eu lembro, a bola rola às 7h30 da noite com Record, R7 e Record Plus. Volto com você, Edu e Mariana. Daqui a pouco, jogão de bola. Obrigado, Bruno. Daqui a pouco no Jornal da Record, o Ministério da Saúde divulga um novo balanço de casos de intoxicação por metanol. O número de mortes subiu para 8. 41 casos já foram confirmados no país.
E também os Correios anunciam um plano de reestruturação financeira para enfrentar rombo nas contas. Estatal vai buscar empréstimo de 20 bilhões de reais e lançar um programa de demissão voluntária. Taxistas receberam autorização da Prefeitura de São Paulo para instalar películas anti-vandalismo nos vidros dos carros. Essa medida tenta aumentar a segurança dos motoristas, dos passageiros também, porque dificulta a ação de criminosos que agem nos congestionamentos para roubar celulares e bolsas. Em poucos segundos, o prejuízo está feito. Pegou teu celular? Criminosos quebram os vidros dos carros e levam bolsas e celulares. Cenas cada vez mais comuns nas ruas de São Paulo. Machucou, chefe? Não. Gil trabalha há mais de 25 anos como taxista. No mês passado, ele teve o carro atacado no meio de uma corrida. Eu falei, moça, o celular. Eu vi o braço dele assim tentando pegar a bolsa da moça e o celular, mas ele não conseguiu. Hoje, circulam em São Paulo 34 mil táxis. Segundo o sindicato da categoria, mais de 500 foram depredados só este ano. Eu gostaria de não precisar andar com uma película anti-vandalismo. Antes, o uso desse tipo de material era proibido pelo Departamento de Transportes Públicos. Mas, a partir desta semana, os táxis estão autorizados a circular com a película, desde que seja transparente e atenda às exigências do Conselho Nacional de Trânsito. A legislação proíbe o uso de películas refletivas ou espelhadas. Nas lojas especializadas, as películas anti-vandalismo são desenvolvidas para resistir a impactos e dificultar a ação da gangue da pedrada. Ela tem uma espessura, literalmente falando, é mais grossa do que uma película comum, e isso evita que o ladrão consiga adentrar o veículo para poder roubar os itens. Para quem trabalha ao volante, a expectativa é poder atuar com mais tranquilidade. Nós temos que dar proteção aos nossos clientes, que é a parte principal do nosso transporte que nós fazemos com os passageiros. E a depredação está horrorosa. Agora a história por trás de um ato de heroísmo. Uma mulher que se pendurou no suporte de um ar-condicionado para ajudar a resgatar mãe e criança presas num prédio em chamas no Paraná. Ela sofreu queimaduras em 70% do corpo. Está internada em estado grave. Vídeos mostram o início do fogo e a fumaça na cidade de Cascavel. Os moradores tentam ajudar pessoas presas no 13º andar. Uma mulher conseguiu sair do apartamento e se pendurou no suporte do ar-condicionado para ajudar a retirar uma mãe e uma criança. Patrick mora no mesmo andar onde o fogo começou e também ajudou no socorro. A gente viu que estava fumaça, acordou os vizinhos. A hora que abriu a porta, o fogo já estava alastrado na parte já do começo do apartamento. Tinha muito fogo, nós tentamos apagar com o extintor. 5 pessoas ficaram feridas. A mulher que se pendurou do lado de fora teve o corpo queimado. Uma idosa também sofreu ferimentos. Uma criança que teve 15% de queimaduras no corpo e também 2 bombeiros que precisaram de atendimento médico. Um deles com queimaduras nos braços, mãos e no dorso. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. A suspeita é de que as chamas tenham começado na cozinha de um dos apartamentos. 3 criminosos armados invadiram uma loja de celulares num shopping na zona sul de São Paulo. O segurança foi rendido e levado para os fundos da loja junto com outros funcionários. Uma das vítimas chegou a ser arrastada. Celulares e o dinheiro do caixa foram roubados. Ninguém foi preso. Um garimpo ilegal de ouro foi encontrado pela Polícia Ambiental às margens de um rio no interior de Goiás. O responsável pela extração tentou subornar os agentes e foi preso em flagrante. 16 pessoas que trabalhavam em situação análoga à escravidão foram resgatadas. Também em Goiás, um raio caiu durante uma tempestade e provocou um novo incêndio na Chapada dos Veadeiros. O fogo na região começou no fim de setembro e já atingiu uma área de cerca de 80 mil hectares. Uma operação com mais de 200 pessoas tenta controlar as chamas. O presidente Lula disse hoje que as negociações para a retirada das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem começar amanhã. Lula também fez críticas ao Congresso Nacional. No Dia dos Professores, o presidente esteve no Rio de Janeiro, onde anunciou medidas de valorização da categoria.
A cerimônia marcou o lançamento da Carteira Nacional Docente do Brasil, que deve garantir linhas de crédito diferenciadas, além de descontos em farmácias, passagens aéreas e compras na internet. 2.700.000 professores das redes pública e privada serão contemplados em todo o país. Lula participou da cerimônia ao lado do presidente da Câmara, Hugo Mota. Durante o evento, o governo também anunciou que 100.000 profissionais da área que contribuíram para a melhoria da educação pública vão receber R$3.000 em crédito para comprar equipamentos como computadores e tablets. Da parte do nosso governo, não faltará atitude para tentar melhorar a educação desse país. Durante o discurso, o presidente Lula também anunciou que as negociações para pôr fim à taxação dos Estados Unidos a produtos brasileiros devem começar amanhã. Ao ressaltar o bom relacionamento que teve com o presidente Donald Trump, Lula aproveitou para criticar a atual formação do Congresso, que classificou como de baixo nível de qualidade. O Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. É vocês que vão ter que saber qual é o senador que vocês vão eleger, qual é o deputado federal, qual é o deputado estadual que vocês vão eleger. Porque é isso que é a cara do Congresso Nacional. É o resultado da consciência política que vocês tiveram no dia das eleições. Depois não adianta reclamar. Lula ainda destacou que tem uma boa relação com o presidente americano. Quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. O assunto agora é dinheiro público. O ministro da Fazenda se reuniu hoje com o presidente do Senado. Cristina Lemos está com a gente porque a Haddad está tentando apoio para recuperar a arrecadação, né? Boa noite. Boa noite, Edu, Mariana. E não está fácil não, viu? A área econômica estuda medidas para tentar fazer um superávit de 30 bilhões de reais para 2026. E, por enquanto, nessa conversa com os senadores, ficou acertado adiar para a semana que vem a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que justamente estabelece as prioridades para se aplicar o dinheiro do orçamento público. Fernando Haddad defendeu na conversa com Davi Alcolumbre recuperar parte das propostas previstas na medida provisória, a alternativa à alta do IOF, que foi derrubada na Câmara na semana passada. O Ministério da Fazenda quer ressuscitar o controle do cadastro de pescadores para o seguro-defeso, que este ano vai custar mais de 6 bilhões de reais. Também pretende limitar as compensações tributárias para economizar outros 10 bilhões. Os problemas são um curto espaço de tempo para aprovação do orçamento e o momento político conturbado. Como reação à derrubada da medida provisória, o Palácio do Planalto tem exonerado pessoas indicadas por parlamentares que votaram contra a proposta. O governo também avalia o corte de 7 bilhões de reais em emendas parlamentares. Apesar disso, Haddad acredita que Alcolumbre vai articular a aprovação das propostas que elevam a arrecadação. Ele propôs um encaminhamento e, obviamente, que ele sabe que precisa também de uma cooperação da Câmara para que o Congresso, como um todo, tome uma decisão. Os Correios anunciou um plano de reestruturação operacional e financeira da estatal, que vai precisar de um empréstimo de 20 bilhões de reais, além de um programa de demissões voluntárias. 2021 foi o último ano em que os Correios fecharam as contas com saldo positivo. De lá para cá, a estatal só acumula prejuízo. No segundo trimestre deste ano, o rombo chegou a 2 bilhões e 640 milhões de reais. Nossa empresa não se adaptou de forma ágil a uma nova realidade, principalmente pelo crescimento do e-commerce, da parte de encomendas e o ambiente concorrencial bem mais robusto do que a gente tinha no passado. A empresa anunciou um plano de reestruturação com foco no corte de despesas a curto prazo e na diversificação das receitas. As medidas anunciadas agora pretendem colocar as contas em dia até 2027. O programa de reestruturação inclui 3 grupos de medidas:
corte de despesas, incluindo o anúncio de um novo programa de demissão voluntária e renegociação de contratos. Busca por novas fontes de receita, com reaproximação com grandes clientes e oferta de novos serviços. E a recuperação da saúde financeira, por meio de um empréstimo de 20 bilhões de reais com garantia da União. A gente está negociando com bastante responsabilidade para que seja uma operação estruturante para que a gente consiga fazer dessa operação uma ponte para a nova situação dos Correios que a gente enxerga já ali para frente. Os Correios contam hoje com mais de 80 mil servidores. O INSS suspendeu o programa de pagamento de bônus a servidores para diminuir as filas de espera por atendimento. O Instituto informou que precisa de 89 milhões de reais para manter o serviço. O Ministério da Previdência pediu um detalhamento das tarefas já realizadas. A fila do INSS acumula hoje 2 milhões e 600 mil pedidos de benefícios. Mariana, Edu. Fila que não para de crescer, Cris. Obrigado. No Equador, uma pessoa morreu e ao menos 26 ficaram feridas depois que um carro-bomba explodiu ontem em frente a um dos maiores shoppings em Guayaquil. Segundo as autoridades, essa explosão foi uma ação de grupos criminosos em retaliação ao governo pelo combate à mineração ilegal. Um outro veículo carregado com explosivos foi encontrado nas proximidades, mas a polícia conseguiu desativar o artefato. A vítima é um taxista que trabalhava no entorno do shopping. Nova York confirmou o primeiro caso de chikungunya adquirido localmente nos Estados Unidos desde 2019. A paciente é uma mulher que está acompanhada. Até setembro, todos os 88 casos registrados nos Estados Unidos estavam ligados a viagens ao exterior. O Brasil já registrou 41 casos confirmados de intoxicação por metanol, segundo um novo balanço do Ministério da Saúde divulgado hoje. O número de mortes subiu para 8, 2 em Pernambuco e 6 no estado de São Paulo. Parentes e amigos se despediram de Leonardo Anderson, de 37 anos. Ele estava internado desde o dia 3 de outubro, em Jundiaí, interior paulista. Leonardo passou mal em casa, com sintomas de intoxicação por metanol. Exames confirmaram a substância tóxica no corpo dele. Um dos laboratórios que fazem testes para identificar a contaminação por metanol fica aqui em Campinas. Por dia são realizados cerca de 190 exames. A cidade já recebeu doses de etanol farmacêutico e também do antídoto Fomepizol para tratar pacientes com suspeita de intoxicação. A polícia investiga a origem da bebida adulterada, que provocou a morte de Leonardo. Na semana passada, uma fábrica clandestina foi encontrada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo as investigações, em postos de combustíveis, criminosos compraram etanol que estava adulterado com metanol. A substância foi misturada às bebidas falsificadas. O mercado de turismo no Brasil está aquecido. O país é o 7º do mundo com mais oportunidades de trabalho no setor. Toda vez que vem de São Paulo até a Bahia, a Leiliane descobre lugares diferentes para conhecer. Sempre tem uma coisa nova, é muita cultura, é um lugar muito mágico e, querendo ou não, acaba girando a economia do local, não tem jeito, né? O turismo tem grande destaque no setor de serviços no Brasil. Nos últimos 12 meses, a Bahia foi o 4º estado com a maior alta nas atividades turísticas do país, segundo o IBGE, um crescimento maior do que a média nacional. Este restaurante, no Centro Histórico de Salvador, tem 15 funcionários fixos, entre eles a Helena, de 26 anos. Ter sido promovida 2 vezes no meu primeiro emprego é muito bom, é muito satisfatório. Aos sábados e domingos, o movimento de clientes aumenta e o número de funcionários também. Mais 10 colaboradores são extras, finais de semana. E para a autoestação a gente contrata, né, temporário, mais 90 dias, né, algumas quantidades de mão de obra extra para atendentes, auxiliar de cozinha, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais. O mercado de trabalho aquecido ajudou a colocar o Brasil no 7º lugar do ranking mundial de criação de empregos no turismo. Mais de 8 milhões de vagas no setor devem ser geradas até o fim do ano. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a Bahia já recebeu quase 150 mil turistas estrangeiros
em 2025. Isso fez com que as pessoas contratassem mais, os hotéis contratassem mais, os restaurantes, os transportadores, e isso tem aumentado realmente a quantidade de carteiras assinadas dentro da Bahia. O Jornal da Record volta à 00:30. Você pode assistir a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Não se esqueçam, nossa programação está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com o Brasileirão, Botafogo e Flamengo. E logo depois do terceiro episódio de O Senhor e a Serva, tem a prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.